Desde o início, o Alien Earth nos ensinou a temer o desconhecido, formas de vida alienígenas, inteligência artificial fora do controle, experimentos genéticos extremos, mas no episódio 7 algo muda. Pela primeira vez a gente começa a enxergar que talvez o verdadeiro perigo não venha de fora, mas de dentro. Esquece aí o clichê do vilão libertando os monstros. Dessa vez, quem solta o caos é o Andy. E logo depois a gente vê o Cush tomar decisões que custaria a vida do Arthur Sylvia. Tudo em nome de capturar o Morrow, o ciborgue, mas o preço disso, um novo xenomorfo à solta. E o pior, agora sob o controle da Wendy. E esse é só o começo, o Boy Cavalier tá levando seus experimentos a um outro nível e com eles vê a ameaça de uma criatura que combina inteligência extrema com instinto predador. E a Nibs, por exemplo, ela tá mergulhando cada vez mais fundo na sua loucura. E o Hammett começa a perceber que a pessoa que ele acreditava ser a sua irmã já não existe mais. E o mais chocante, o Hammett pode estar prestes a se tornar um novo hospedeiro de uma das criaturas mais perigosas da série. Mas talvez a reviravolta mais importante do episódio 8 seja o possível colapso da Prodigy. Ainda que não seja uma destruição completa, é bem provável que a empresa sofra um golpe tão profundo que leve anos para se recuperar. E isso, é claro, se eles conseguirem se reerguer algum dia. E é justamente isso que eu vou falar aqui com vocês, tudo que pode acontecer nesse aguardado desfecho de Alien Earth. Pois é, essa temporada já vai pro final, galera. Eu tô com muita saudade já antes de assistir o último episódio. Mas enfim, antes de eu contar tudo aqui pra vocês, quero deixar aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações, porque é só um clique aí pra você, mas que faz muita diferença aqui pra mim. Então bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, o primeiro passo aqui é discutir quem o Boy Cavalier pretende usar como hospedeiro. No episódio anterior, a gente viu o Cush alertando sobre o perigo da criatura Teoceles e dizendo que ela precisava ser isolada para evitar uma destruição. O Cavalier então aprende uma jaula e começa a tentar se comunicar com ela. Mas obviamente a criatura não fala, ela não tem estrutura vocal para isso. Ainda assim, responde com batidas quando é questionada, e esse detalhe aparentemente insignificante é o que leva o Cavalier a ter um plano extremamente sombrio. O menino gênio, igual a Wendy diz, quer que um humano de baixo QI seja possuído pelo espécime Teoceles, criando assim uma espécie de ponte entre alien e mente humana. O objetivo? Estabelecer uma comunicação direta com a criatura e obter informações nunca antes acessíveis. E para isso, ele tem dois possíveis candidatos, até um terceiro. O primeiro é o Hammett, o segundo é a Demi Sylvia e o terceiro é aquele cara do corredor que fica mexendo nos mofos lá, que a gente já comentou aqui. Em episódios anteriores, o Cavalier já tinha mencionado esse desejo aí de dialogar com uma entidade mais inteligente que ele. Uma conversa tão impactante que mudaria a sua visão de mundo. Agora parece que ele vai realmente tentar fazer isso acontecer. E ele considera a Sylvia inteligente demais para esse papel, o que faz o Hammett e o carinha lá do mofo ser a escolha mais provável. Não tô falando que o QI deles é assim péssimo, mas é a escolha mais provável ali. Mas pelo corte de cena que a gente já conversou em outro vídeo aqui do canal sobre o último episódio, eu apostaria que é o Hammett, tá? Por conta desse corte de cena. E agora você pode estar se perguntando, por que não usar um dos híbridos para isso? A resposta é bem simples, eles são extremamente valiosos. Cada criança híbrida representa um investimento bilionário da Prodigy, algo em torno de 6 bilhões de dólares por indivíduo. O Boy Cavalier jamais ia arriscar todo um experimento incerto com ativos tão preciosos. Mesmo assim, a gente sabe que a criatura ocular, com tentáculos e intelecto avançado, já mostrou talvez ter uma capacidade de assumir o controle de híbridos e sintéticos. Foi exatamente assim que começou a espiral de destruição da Nibs. E por falar nela, tá na hora da gente falar sobre o arco da Nibs no próximo episódio. Mas antes eu tenho um lembrete aqui pra você. Se você tá curtindo aqui essa análise, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações. O seu apoio é fundamental aqui até pra eu trazer outros vídeos pra vocês.
Agora sim, bora continuar. A Nibs está completamente fora de si, a gente já sabe. A sua mente demonstrou de vez que agora ela parece sentir um prazer ali ao ver os humanos sendo atacados pelos xenomorfos. Um exemplo claro é a cena que a Wendy chama lá o alienígena para atacar a equipe tática da Prodigy, que veio para capturar ela, o Hermit e a Nibs. No próximo episódio, tudo indica que a Nibs vai mergulhar ainda mais a fundo nessa própria escuridão, e os trailers recentes mostram imagens reveladoras. Uma delas mostra o Morrow preso em uma estrutura semelhante a uma cela, com seu braço cibernético totalmente imobilizado, algo que eu já comentei aqui com vocês no canal. E em outra cena, a gente vê o rosto ensanguentado, uma imagem bem impactante da Nibs. Se a gente ligar os pontos, é bem provável que a Nibs elimine aí o Morrow. Existe até uma cena que o Morrow aparece no chão, enquanto alguém caminha em círculos ao redor dele, alguém que parece claramente que não tá mais contido. E não sei, gente, eu tinha comentado com vocês em outro vídeo que talvez seria o Boy Cavalier lá dentro, conversando com ele. Só que eu comecei a parar, assim, pra pensar que eu acho que ele não ia querer ficar trancado com o Morrow, sendo que ele serve a Yutani, né, a adversária. Eu acho que ele não ia querer isso, ele ia colocar qualquer outra pessoa menos ele. E essa cena é bem difícil de saber quem realmente está andando em volta dele, é bem difícil, não dá pra perceber. E os trailers também revelaram que os 5 híbridos estão presos aí numa jaula bem parecida com a do Morrow, uma medida de segurança para evitar novos surtos de violência. Entre todos, a única que ainda demonstra lealdade à Prodigy é a Curly, mas isso pode mudar rapidamente, tá? Tudo indica que ela logo vai se unir com a Wendy e aos demais numa tentativa de fuga da ilha. E é justamente nesse contexto que surge uma pergunta perturbadora. A Nibs vai eliminar alguém enquanto estiver presa com os outros híbridos? A gente sabe que a vítima não vai ser outro híbrido, já que o sangue deles lá é branco. E a cena que a gente vê mostra sangue vermelho. E isso nos leva a especular que a vítima pode ser alguém como Hermit. Afinal, ele atirou contra a Nibs, né, com a arma de choque. E considerando o estado mental dela, a sede de vingança parece inevitável. Enquanto vocês pensam sobre isso, a gente vai analisar outro ponto importante no episódio final. O Morrow, em um dos trailers, diz uma frase que não sai da minha cabeça. É bom, não é, ser mais do que humano. Seu olho tá inchado, o que sugere que ele foi torturado. Mas o mais importante é que ele ainda tá vivo nesse momento. E a sua frase parece claramente direcionada a um híbrido. E por que isso é relevante? Porque na mitologia de Alien Earth, apenas os híbridos são considerados mais do que humanos. Humanos são apenas humanos, e sintéticos são outra categoria. Mas e os híbridos? Eles representam o próximo passo da evolução e talvez também da destruição. Será que o Morrow estava se dirigindo a Nibs? É possível, mas seja como for, uma coisa parece certa. Os Lost Boys vão encontrar uma forma de escapar. E isso vai ser possível graças a Wendy e o seu xenomorfo domesticado, embora a palavra domesticado talvez não sirva mais para descrever a criatura. Só que tem um detalhe que pode virar tudo de cabeça para baixo. A lealdade do xenomorfo ao Wendy talvez esteja por um fio ali. Até agora a criatura vê ela como uma figura de autoridade, talvez como mãe, talvez como rainha. Afinal, ela esteve presente desde o nascimento do monstro lá. Mas agora tem outro xenomorfo na jogada, né? Aquele que surgiu lá do Arthur Sylvia. E isso muda completamente a dinâmica. É perfeitamente possível que esses dois xenomorfos se unam aí e deixem a Wendy de lado. Com duas criaturas do mesmo tipo agindo em conjunto, a hierarquia pode se redefinir e a Wendy pode não estar mais no topo da cadeia. Essa possibilidade levanta duas questões cruciais. A Wendy vai se aliar à humanidade para tentar impedir o caos, ou ela vai escolher o lado das máquinas, aprofundando ainda mais o rastro de destruição que ela já deixou. Antes de responder isso aqui, a gente precisa olhar para o destino da Dame Sylvia. Ela está prestes a encarar as consequências de tudo que ela fez, porque ela se dizia fazendo algo aí pro bem maior, mas parece que deu tudo errado, né? O Arthur, por outro lado, sempre foi o coração moral da história, eu já falei isso aqui do canal também. Ele acreditou nos ideais da Prodigy no início, pensava que poderia oferecer uma vida melhor para as crianças doentes, mas quando ele percebeu que as crianças não estavam realmente vivendo e sim existindo como versões distorcidas de si mesmas,
a sua consciência entrou em conflito. A Sylvia seguiu um caminho oposto, mesmo quando a Sylvia recusou apagar as memórias da Nibis por considerar isso antiético, ela aceitou fazer o procedimento e até hoje tenta justificar isso como um ato de cuidado. Mas no fundo é apenas uma racionalização para decisões moralmente questionáveis. E agora, no episódio final, a Dame Sylvia finalmente vai ter que encarar as consequências das suas escolhas. Tá tudo se encaminhando para o desfecho final trágico dela. Ela com certeza vai ser eliminada, mas não vai ser uma morte vazia, tá? Provavelmente vai se sacrificar tentando proteger as crianças híbridas que ajudou a criar, tentando se redimir nos últimos instantes. Uma vida inteira de decisões questionáveis. Voltando para Wendy, a essa altura é praticamente impossível ignorar. Ela já não é mais humana. Aquela cena do cemitério onde a Wendy encara o seu antigo corpo enterrado diz tudo. Aquilo foi um símbolo, um marco visual que mostra que ela deixou para trás toda a humanidade. Ela agora é máquina, fria, letal e calculista. E o Hammett sabe disso, ele não enxerga mais a irmã que ele conheceu um dia. O que foi tarde demais, né? O que resta ali é uma máquina completamente transformada, impulsionada por objetivos próprios, pouco se importando com quem morre no caminho. Ela tá focada em vencer e ponto final. Por isso, é seguro esperar ainda mais violência no episódio final, só que, curiosamente, essa violência pode vir em menor escala do que a gente viu no episódio anterior. A razão? O foco agora vai ser outro, porque o episódio de encerramento da temporada deve se concentrar em amarrar pontas soltas, encerrar arcos e preparar o terreno para o que vem a seguir. É o momento de dar respostas, resolver conflitos e talvez plantar novas sementes para uma continuação futura. Mas ainda tem personagens que, apesar de parecer coadjuvante, pode ser a chave aí para tudo que tá acontecendo. O Kush, que a gente já pensa nele, né? Desde o início da série, ele se mostrou imprevisível, os seus movimentos são sempre sutis e a sua lógica parece operar em um plano diferente dos restantes dos personagens. Enquanto a maioria age por emoção, sobrevivência ou poder, o Kush age por algo que a gente não compreende completamente ainda. Na verdade, ele sempre esteve 2 passos à frente de todos ali. E o que mais me intriga aqui é que, ao contrário dos outros sintéticos, as suas ações não seguem uma lógica clara de preservação da vida humana. Isso nos faz pensar o quê? Qual é realmente a sua programação? Qual é a sua prioridade? Os espécimes, os humanos? O que ele pensa em fazer? Pode ser que o primeiro objetivo do Kush seja proteger os interesses da Prodigy Corporation acima de tudo ali, inclusive acima do Boy Cavalier. Se for esse o caso, o Cavalier pode não ser tão importante assim e ele pode ser descartável desde que os projetos da empresa e o futuro dos híbridos estejam garantidos. Por outro lado, tem uma teoria aí que está crescendo bastante entre os fãs que o Kush poderia estar trabalhando secretamente para Weyland-Yutani, a rival da Prodigy. Se isso for verdade, cada passo dele dado desde o início ganha um novo significado. Ele poderia ser, na verdade, um agente infiltrado, alguém plantado no campo inimigo para derrubar o Cavalier de dentro para fora. Seria um golpe de mestre e faria total sentido, dado o comportamento enigmático e aparentemente contraditório do personagem. Gente, não sei, o Kush é muito enigmático, muito mesmo, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu realmente não sei, eu fico muito em dúvida, surgem várias teorias na minha cabeça. Então é isso, tudo que a gente viu de Alien Earth até então trouxe a gente até esse ponto e o que vem a seguir promete não ser apenas um final para a temporada, mas um divisor de águas para toda a série. A queda da Prodigy Corporation parece inevitável, não como um colapso imediato, mas como uma ferida profunda que vai sangrar por anos. Os personagens que antes moviam as peças agora estão perdendo aí o controle do tabuleiro e as criaturas, essas que um dia a gente temia, estão começando a entender que, na verdade, a gente que é o verdadeiro problema. A Wendy deixou de ser humana, o Hammett talvez esteja prestes a perder tudo, inclusive ele mesmo, e a Sylvia está cercada por monstros que ela mesma ajudou a criar. E o Kush,
Bom, o Cush continua sendo o mistério mais perigoso de todos. O episódio final vai mostrar até onde cada um deles está disposto a ir, quem vai lutar, quem vai fugir e quem vai simplesmente se render. E você, tá preparado para esse fim? Ou será que esse fim é apenas o começo de algo muito maior? Se você curtiu essa análise, aproveita, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like e também ativa o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos conteúdos. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, vira membro aqui do canal. Além de você ter um selo especial de membro nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui na tela nos próximos vídeos e você ainda garante acesso antecipado a todo o conteúdo que eu vou postando aqui para vocês. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.